Boa tarde a todos. Eu queria iniciar aqui minhas palavras cumprimentando a Lucila, cumprimentando o nosso colaborador e parceiro, professor Jorge Vasconcelos, foi fundador e primeiro presidente do Conselho de Reguladores Europeus de Energia. Também queria cumprimentar a Kátia Coco, Silvio, Ana Maria, todos aqui que fazem parte da BAR, e todos aqueles que estão aqui participando dessa abertura do mais uma versão do Regulatório Delivery. Minhas palavras serão breves. Na verdade, eu sou entusiasta dessa oportunidade que nós estamos tendo em razão dessa parceria muito bem-sucedida da BAR com a Escola de Regulação de Florença. Eu costumo sempre dizer que a regulação brasileira ela é um embrião ainda, e ele precisa ter uma formação, e precisa de uma formação muito profissional para que a gente possa, no futuro, a gente ter aí uma boa regulação nacional. Essa, como eu já coloquei, na verdade, nós vamos ter essa segunda versão. A primeira versão, para nossa, não foi surpresa, na verdade, mas para nossa alegria, nós tivemos um número de vagas, o número de procura foi muito maior do que o número de vagas disponível, motivo pelo qual nós estamos aqui entusiasmados com essa segunda versão. Tá? A questão da regulação, é importante a gente também colocar, mas eu tenho certeza que o Jorge e a Lucila já conhecem bem a BAR e a regulação brasileira. Hoje, a BAR, nós contamos com mais de 65 agências associadas, entre agências federais, estaduais, municipais, e aquelas que também nós chamamos que são agências subnacionais, são aquelas agências, na verdade, que a sua formatação é em razão de um consórcio de várias agências. Tá? Temos também, e a regulação brasileira ela vem enfrentando desde o início, nós só temos 25 anos de regulação no Brasil, e esses 25 anos, não, é lógico que a gente não pode ter uma pretensão de achar que a gente tem hoje um grau de regulação a nível de uma regulação europeia nem americana, que contam aí com mais de 100 anos de regulação e de experiência e troca de experiência na área da regulação. Mas eu acho que nós temos aí alguns bons exemplos. Eu poderia citar a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que teve agora um reconhecimento pela OCDE como uma agência que está no nível das grandes agências internacionais, e outras agências federais, e também eu acho que nós temos algumas agências estaduais que estão indo num caminho bem positivo. No entanto, também temos várias dificuldades. Existem dificuldades, principalmente em razão de uma visão um pouco, eu diria, equivocada dos nossos executivos, dos nossos gestores estaduais, federais e municipais, que acham que não conhecem a regulação e, às vezes, não respeitam as decisões regulatórias. Isso é um dos gargalos, dentre vários outros, que nós temos hoje na regulação e que nós enfrentamos no dia a dia para que a gente busque uma melhoria na eficiência da regulação brasileira. Uma outra, eu acho que eu diria um avanço que nós precisamos também buscar é no quesito da questão de que nós precisamos ter uma independência financeira, tá? Das agências em relação ao Poder Executivo. Eu acho que nós precisamos avançar também muito nessa área. Isso é uma coisa que não dá para fazer regulação sem as agências possuírem uma dependência financeira, uma autonomia financeira. Então, isso também é algum gargalo. Nós temos esse gargalo, principalmente quando nós pensamos na regulação estadual e municipal. Um outro entrave que nós temos também para que a gente possa avançar mais é na questão de concursos próprios e exclusivos para o corpo técnico das agências. Eu acho que isso é uma
um pré-requisito essencial para que a gente consiga alcançar aquela regulação, a eficiência na regulação. Enfim, temos sim algumas dificuldades, temos algum gargalo, a gente sabe que essas dificuldades também já foram enfrentadas e também estão constantemente sendo enfrentadas por alguns países que já têm uma regulação mais madura, mas a gente entende que isso faz parte do dia a dia do regulador. Tá? A ABA, e como uma forma que a gente tem para suplantar essas dificuldades é exatamente a gente trazendo o que existe de melhor na área de capacitação. A exemplo, o curso que nós estamos agora nesse momento, que estamos fazendo a abertura, que é o regulatório, que é o regulatório delivery, que é um curso super bem conceituado hoje na unidade europeia. E é com isso que a gente estamos trabalhando nesses últimos 4 anos na BAR, intensificando muito a capacitação. Para vocês terem ideia, Jorge e Lucila, a BAR, no Brasil, vocês conhecem, eu sei, têm um bom conhecimento, nós temos uma extensão territorial gigantesca, então, nós temos também agências que têm condições financeiras positivas, mas temos aquelas agências pequenas que estão bem distantes dos grandes centros e que também não têm uma boa condição financeira. E nossa preocupação quando nós iniciamos essa diretoria atual, que a Kátia faz parte, e também na anterior, uma das primeiras missões nossas foi que nós pudéssemos levar todos os cursos que a ABA hoje ela ministra para para que a gente pudesse atingir um maior número de reguladores no Brasil todo. E, principalmente, aquelas agências que não tivessem condições de trazer esses técnicos até Brasília, onde fica a nossa sede. Então, nós investimos na questão de comunicação, todos os cursos hoje, para você ter ideia, a ABA, ela capacita anualmente em torno de 5.000 técnicos, tá? Então, nós, quando iniciamos nossa gestão, nós conseguimos fazer com que todos esses cursos eles fossem dados tanto na versão presencial, como também na versão remota ou virtual. Isso foi até uma coisa extremamente positiva, porque nós enfrentamos a pandemia sem nenhuma perda de participação dos nossos cursos. Nós conseguimos atravessar todo o período de pandemia com o mesmo número e quantidade e média de participantes por curso, em função desse investimento que nós fizemos anteriormente, logo quando nós entramos, e anteriormente ao período de pandemia. Então, basicamente, na verdade, eram as palavras que eu queria colocar, dizer da minha alegria, e eu sou entusiasta desse curso. Eu me lembro logo no início, Lucila, quando eu e o Silvio estavam conversando, como é que vai ser, como é que isso vai ser bem recepcionado pelos os reguladores, pelo corpo técnico, e eu até disse, olha, Silvio, não sei se ele lembra bem, e como eu sou muito otimista em tudo que eu faço, eu digo, você vai ver que, na verdade, o número de vagas ofertadas vai ser muito abaixo da procura. E foi o que aconteceu, tá? Como também o nosso congresso, nós realizamos um congresso 100% presencial, o Congresso Brasileiro de Regulação, para você ter ideia, Jorge, é o maior evento de regulação da América Latina, nós fizemos isso junto, inclusive com a Aderasa, que é a entidade que reúne as entidades reguladoras da América Latina, também com a SAI, dos países da língua portuguesa, e fizemos em novembro um congresso 100% presencial, em um período em que ninguém estava ainda acreditando que a gente poderia reunir todo esse pessoal de uma forma presencial e, principalmente, sem nenhum, pelo menos, notícia sobre qualquer tipo de contágio, tendo vistas as regras rigorosas que nós adotamos no Congresso. Mas, enfim, eu sei que vários aqui, nós vamos ter aí uma palavra da Kátia, que é uma pessoa, assim, que tem muito a ensinar a todos, fazendo um trabalho brilhante, tanto na diretoria como à frente da CTSAN. A CTSAN, hoje, eu digo isso, aonde eu tenho tido a oportunidade, é o maior centro de discussão sobre o segmento de saneamento do país. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Então, o maior fórum de discussão de saneamento que hoje nós temos no Brasil é a CTSAN, Câmara Técnica da BAR.
e tem à frente a Cátia, que está fazendo um trabalho fantástico, se doa no seu dia a dia, às vezes final de semana, enfim, a gente sabe o quanto isso tem custado, mas eu agradeço muito pela sua dedicação, Kátia. E no mais era isso, eu queria também fazer um agradecimento muito especial ao Jorge, à Lucila, agradecer por essa oportunidade e essa parceria, e essa contribuição que vocês estão dando para que a gente possa ter um ambiente regulatório melhor, mais eficiente, que a gente sabe que isso, quando acontece, se traduz principalmente numa melhoria de vida daquelas pessoas menos favorecidas. Eu acho que isso é um dos grandes assim, objetivos da regulação. Basicamente era isso. Agradeço e desejo aí que nós tenhamos a terceira versão, a quarta versão, a quinta versão, tá? Porque é fantástico o aprendizado. Um forte abraço e obrigado a todos por tudo. Obrigada pelas palavras do presidente da ABAL, o senhor Fernando Franco. Desejo também boas-vindas a todos que vão nos assistir aqui hoje nesse webinar, no qual a gente vai apresentar tanto o conteúdo programático do curso Regulatório Delivery, quanto também toda a metodologia pedagógica de ensino desse curso, que vai ser apresentado aqui hoje. Como o presidente Fernando Franco falou, nós estamos caminhando aí para a segunda turma do curso. É um curso que já tem ampla repercussão internacional, tivemos já diversas turmas realizadas no curso, principalmente em inglês, mas nessa segunda turma, a gente vai ter a segunda turma aí com o curso sendo realizado 100% em português e destinado para reguladores do Brasil, né? E isso teve ampla participação, né? Nós tivemos uma demanda muito grande para a primeira turma e estamos esperando também que essa demanda se repita agora para a segunda turma, justamente porque no Brasil nós temos muita necessidade de capacitação dos reguladores, e não só dos reguladores, né? Nós temos ampla necessidade de que toda a população reconheça a agência reguladora como um órgão que luta, que destina-se para a melhoria da prestação de serviços de infraestrutura no Brasil, né? E também para a melhoria da organização de negócios no Brasil. Então, com isso, a gente tem uma ampla necessidade de capacitação. Bem, eu vejo que o curso Regulatório Delivery ele tem, por fim, apresentar as tecnologias de governança moderna, né, o que nós esperamos, as tecnologias de governança, e compartilhar aí experiências de quais as entregas, né, que as agências reguladoras têm que ter. E aí, com esse propósito, eu já vou passar a palavra para o Dr. Jorge Vasconcelos e depois para a Lucila de Almeida, para que eles apresentem tanto a ementa do curso, como o curso será ministrado, como que vai ser a plataforma. Nós teremos também uma plataforma 100% online, nós temos que ter em mente também que estamos vivendo ainda um momento de pandemia, mas que mesmo o curso sendo realizado nesse formato, temos o objetivo também de fomentar a discussão e a troca de experiência entre os participantes, né? Então, eu já adianto para vocês que numa conversa que eu tive com a Lucila e também com o feedback das pessoas que participaram do curso no ano anterior, a gente tem que não teremos somente aulas maçantes, né? Aquela programação professor, aluno, um fala, o outro escuta. Teremos também um ambiente de troca de experiências entre si, mas uma troca de experiência tutoriada, né? Orientada para que a gente tenha discussões de elevado nível, né? Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Jorge Vasconcelos, ele que foi fundador e primeiro presidente do Conselho de Reguladores Europeus de Energia, né? É consultor de diversas organizações internacionais e autoridades nacionais, preside atualmente a New Energy Solutions, e que é uma empresa que atua em energia renovável e eficiência energética na Europa, né? E aí depois nós teremos também uma apresentação da Lucila de Almeida, que também é professora de Direito na Universidade de Pesquisa de Wageningen, e também é advogada no Brasil e em Portugal,
Já trabalhou também em projetos de pesquisa financiados por importantes organizações internacionais, entre elas a Agência Internacional de Energia, o Conselho Europeu de Pesquisa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? E a Lucila também faz parte do Grupo Intergovernamental de Peritos em Direitos do Consumidor da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Bem, essa é uma breve apresentação de toda a experiência que os nossos diretores do curso Regulatório Delivery têm. Então, Jorge, eu gostaria que você explicasse para a gente como que vai ser o curso, qual o conteúdo que nós iremos aprender, porque eu estou querendo participar dessa turma também. Tá bom? Não participei da primeira, mas estou interessada em participar da segunda, então também tenho aqui o meu interesse como aluna do curso. Jorge, passo a palavra para você. Obrigada. Kátia, muito obrigado. Antes de mais, uma primeira palavra de agradecimento a ti, Kátia, ao Franco, à ABAR, ao Sílvio, a todos, pela confiança que depositaram em nós quando estabelecemos esta parceria e pelo encorajamento para continuarmos com este curso, que para mim, pessoalmente, e para a Lucila também, sei que posso falar em nome dos dois, e este curso é organizado pelos dois e é responsabilidade dos dois. Para nós é um grande prazer, muito especial, obviamente, podermos adaptar este curso à realidade federal e regulatória do Brasil e irmos aprimorando a própria estrutura do curso com base naquilo que nós próprios aprendemos com as versões anteriores, com a versão anterior. E pegando um pouco naquilo que dizia o Franco, na diferença entre a regulação no Brasil, mas também na Europa, com aquela regulação norte-americana que tem um século de experiência, isso é naturalmente verdade, mas por outro lado nós estamos numa fase de alteração muito radical, muito profunda dos mercados regulados, dos setores regulados e da própria regulação. Ou seja, a regulação enfrenta hoje, já há alguns anos, enfrenta alguns desafios completamente novos, que não têm comparação com aquilo que vimos no passado, que era essencialmente, dentro de cada setor regulado, uma evolução técnica que precisava de ser acompanhada por uma ligeira, incremental adaptação da regulação. Nós hoje somos confrontados, por via não só da evolução técnica, mas também por causa da evolução das políticas públicas, com um desafio muito grande, que se traduz, nomeadamente, em duas coisas. Uma é a necessidade de revermos as formas de regulação de cada setor para ter em conta essas metas de políticas públicas e, em particular, não é, das políticas de clima, de descarbonização, e estas políticas de alterações climáticas, elas comportam uma ligação dos setores, de todos, praticamente todos os setores, porque de uma forma ou de outra, não é? Eles estão todos relacionados com emissões, seja a energia, seja o transporte, seja tratamento de resíduos, tudo isto tem a ver também com emissões. Então, nós assistimos também a esta convergência, ou pelo menos à consciência da necessidade de uma convergência nova na regulação dos vários setores. E aqui, claramente, a ABAR está muito bem posicionada, eu diria até que tem uma posição única para poder favorecer esta maior eficiência de uma regulação orientada para o futuro. E temos que aprender uns com os outros, porque não há aqui livros de receitas consolidados. Mesmo na América do Norte, estes desafios são novos e nós vemos que os reguladores norte-americanos têm as mesmas dificuldades que têm os reguladores na América do Sul, ou na Europa, ou noutros continentes. Então, são desafios enormes que se colocam hoje e que fazem com que a atividade da regulação seja
ainda mais interessante do que aquilo que já era tradicionalmente. Pelo menos é essa a minha percepção. E também, naturalmente, isso obriga-nos a ser mais autocríticos, mais exigentes connosco próprios. Temos que estar à altura destes desafios e temos que fazer tudo para que a entrega regulatória cumpra os seus objetivos e esteja alinhada com as expectativas sociais. Eu não sei se é a Cátia ou a Lucila que tem o controle dos slides. Eu pedia para passarmos, por favor, para o slide 4. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, como a Cátia disse, ao conteúdo e depois a Lucila continuará naturalmente também com questões de conteúdo, com questões, sobretudo, depois de como é que vamos trabalhar em conjunto. Então, por favor, o próximo clique para dizer que podemos fazer já todos o terceiro também. Algumas reflexões prévias sobre este curso do Regulatory Delivery. A primeira, sabemos todos que a regulação tem uma função muito importante nos Estados modernos. Claro que há preocupações que podem ser diferentes. Por exemplo, numa economia ou numa sociedade em desenvolvimento acelerado, a questão do acesso aos serviços regulados tem um significado diferente daquele que pode ter em economias maduras, onde esse acesso já foi providenciado há mais tempo. De qualquer forma, com estas diferenças culturais e económicas de desenvolvimento que existem, a regulação tem em todos os nossos Estados hoje uma função importante. E aquilo que nós sabemos hoje e aquilo que nós vemos hoje é que nestas sociedades modernas a simples responsabilização, a tal accountability, não se chega, não é suficiente. A regulação tem que ser mais, não é mais transparente, mas tem que ser mais, eu diria, se calhar mais dialogante, porque ela está inserida hoje numa realidade mais complexa, que tem muitas relações e não só com os usuários, com as empresas reguladas e com os usuários dos serviços regulados. O debate que nós vemos hoje na Europa, sobretudo agora, nos últimos meses, com esta crise dos preços da energia e mais recentemente com uma ameaça de segurança de abastecimento, esta situação, este debate na Europa mostra a importância de compreendermos a regulação neste quadro muito amplo, com exigências societais crescentes e crescentemente complexas. Então, a última reflexão aqui preliminar é que este exercício que nós fazemos aqui, o objetivo deste curso, é tentar que a entrega regulatória possa melhorar. E como depois iremos ver no curso, isto pode ser obtido a vários níveis, temos vários níveis possíveis de intervenção. Aquilo que nós pretendemos é ajudar-vos a depois implementar em cada contexto, em cada agência, em cada contexto de regulação, os mecanismos que podem ser mais adequados para melhorarmos a entrega da regulação. Claro que de um ponto de vista estritamente técnico, do domínio das técnicas de regulação, econométricas ou outras, jurídicas ou outras, o conhecimento técnico, é óbvio que isso existe nas agências de regulação no Brasil também, tanto nas agências federais como nas agências estaduais, ou pelo menos na maior parte das agências estaduais. Mas aquilo que nós estamos aqui a falar não é tanto esse know-how, esse conhecimento técnico muito específico, é mais uma capacidade de compreender o que é isto da entrega, o que a sociedade e não só o usuário daquele serviço regulado espera da regulação. Então vamos para o próximo slide, por favor. E temos aqui mais uma reflexão preliminar, que é esta de distinguir entre três momentos. Nós temos o momento da regulação, quando a agência regula, quando a agência decide, toma uma decisão, estabelece a tarifa, toma uma decisão de reduzir
cota de mercado, de ser mais exigente num indicador de qualidade. Enfim, toma uma decisão. Há decisões, há um processo de regulação. E esse é o momento em que se faz a regulação. Depois temos os resultados dessa regulação, que é o momento do regulatory delivery, é o momento da entrega. É aí que nós vemos o que é que a regulação faz. Uma coisa é tomar uma decisão de política regulatória ou uma decisão concreta, fazer tarifa, fazer qualquer coisa de concreto de regulação. Outra coisa é vermos depois quais são os resultados que essa ação regulatória teve. E temos que ter alguns instrumentos que nos permitam fazer uma avaliação dessa entrega. Ok? É este um pouco aqui o nosso objetivo. E depois temos o terceiro momento, então, que é o da avaliação. O segundo momento é o da entrega, é quando os resultados das decisões de regulação se tornam observáveis, visíveis, e o terceiro momento é o momento da avaliação que nós fazemos, então, desta entrega. Podemos passar ao próximo, por favor. E aqui o que vê na esquerda é, no fundo, a estrutura básica do nosso curso, como a Lucila e eu, com a ajuda de outros amigos, idealizámos este curso e o estruturámos. Eu, se calhar, não vou aqui entrar nos vários modos, deixa ficar essa parte para a Lucila, senão eu falo muito. E então, só aqui umas pequenas observações. Começamos com uma introdução para compreender como avaliar melhor a entrega regulatória. Claro que nós já usamos alguns índices, já usamos algumas ferramentas, mas é importante termos uma visão mais abrangente, mais integrada de teoria e da prática de regulatory delivery. E isto é especialmente útil para quem faz regulação, para quem já sabe o que é regulação. Este curso não é um curso para ensinar a ninguém coisas básicas da regulação. Quem faz este curso já sabe o que é regulação e faz regulação. O que nós queremos aqui é dar-vos uma plataforma, um espaço para refletirmos um pouco sobre aquilo que fazemos e vocês fazem nas agências de regulação. Refletirmos sobre o modo como nós concebemos a regulação e compreendemos o processo de entrega regulatória e que tipo de autocompreensão temos desse processo, certo? E isto é, ao mesmo tempo, um imperativo democrático, porque as expectativas da sociedade são muitas e são muito exigentes, e é também uma obrigação deontológica. Quem faz regulação tem, digamos, a obrigação de estar à altura da sua profissão. E este exercício é complexo porque ele envolve muitas disciplinas. Nós não podemos fazer uma avaliação correta da entrega regulatória se só tivermos uma formação jurídica, ou se só tivermos uma formação técnica, ou se só tivermos uma formação económica. Nós temos necessidade de compreender esta realidade da regulação nas suas múltiplas dimensões. Então, nós não esperamos que haja aqui especialistas em todas as áreas, mas o importante é que os especialistas tomem consciência da importância dos contributos de todas as áreas para que a entrega regulatória seja satisfatória, seja excelente. Então, o que nós queremos é compreender quais são as questões que estão aqui em jogo, porque é que é importante falarmos de entrega regulatória e discutirmos o que é entrega regulatória, como avaliar, como utilizar os resultados da análise de entrega regulatória para melhorar a própria regulação. E percebemos um pouco melhor, no final do dia, o que é a própria regulação. E veremos que, no final, certamente, todos nós saímos daqui pela interação com os vários convidados que virão falar sobre estes vários aspectos e pela própria interação entre nós, até pela discussão dos casos que irão ser aqui apresentados, sairemos daqui certamente com uma melhor compreensão do que é a regulação. O próximo slide, por favor. E
é importante dizer que nós não temos, a Lucila e eu não temos aqui nada para vender, não temos aqui um livro para vos vender explicando qual é a teoria da entrega regulatória. É uma coisa que se está a fazer, que se está a construir, porque também a necessidade ou a urgência deste tema é relativamente recente, e estamos aqui com um espírito de completa abertura para aprender convosco e de completa abertura às vossas sugestões, às vossas ideias, aos temas que queiram debater, aos casos que queiram apresentar e discutir. Estamos aqui com todo o interesse também a escutar-vos e a tentar construir em conjunto um curso que seja interessante para todos. O próximo slide, por favor. Este aqui já vimos, podemos passar ao seguinte, por favor. E então aqui só uma nota sobre do que é que nós vamos falar, só para vos dar aqui um exemplo, para ficarem com uma ideia um pouco mais concreta, que eu tenho estado a ser muito abstrato. Então, por exemplo, como é que nós podemos medir os produtos e os resultados da regulação? Podemos estar interessados em medir muitas coisas. O cumprimento de procedimentos formais, a compliance, o cumprimento de objetivos quantitativos ou de objetivos qualitativos. Temos, enfim, muitas coisas que podemos avaliar, que podemos medir. Mas estas medições são complicadas por muitos fatores, porque temos incerteza, porque temos a interferência de muitas variáveis e de muitas políticas públicas, porque se verifica, por vezes, um comportamento oportunista de alguns agentes que torna mais difícil este tipo de medida. Então, este é um exemplo de temas que nós devemos discutir. No próximo slide, por favor, eu gostava de chamar a atenção para o facto de haver já, eu disse que não há uma teoria geral da entrega regulatória, mas naturalmente que há já alguns edifícios teóricos que são relevantes aqui para o nosso curso, e há corpos de saber que estão de alguma forma consolidados e que são importantes. Na parte económica, nós temos toda uma caixa de ferramentas de avaliação económica e iremos naturalmente falar disso aqui no nosso curso. Avaliações de impacto regulamentar, análise de custo-benefício e outras. Na parte jurídica também temos vários tópicos ou vários tropos que são já clássicos, tanto na relação entre a regulação e o direito da concorrência, como na questão da revisão judicial dos atos das agências regulatórias, e temos outros temas. Passamos ao slide seguinte, então, por favor, para voltar um pouco àquela minha observação inicial e dizer que hoje temos impactos muito grandes que têm que ser avaliados, e não apenas os impactos económicos, como se fazia no passado, mas em particular os impactos de natureza ambiental. Porque quando falamos de políticas integradas de clima e energia, por exemplo, estamos a envolver muitos setores, os transportes, os resíduos, o aquecimento com a eletricidade, tudo isto fica ligado, porque tudo isto tem um impacto ambiental que pode ser objeto de escolhas, de opções que têm consequências em vários setores. Se as metas nacionais de todos os países têm que apresentar e têm que apresentar metas no âmbito do Acordo de Paris para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, estas metas nacionais inevitavelmente têm impacto diferenciado nos vários setores que contribuem para esse volume de emissões. As políticas nacionais têm impacto muito forte na forma como os setores regulados vão ser formatados do ponto de vista da política pública. E a regulação tem que ter consciência desta alteração que nós estamos agora aqui a experienciar. Passávamos ao próximo, por favor, para dizer que na parte social temos também aqui, do ponto de vista da avaliação social, métricas e exigências novas, porque há uma necessidade de incorporar a participação de uma forma nova. Quanto mais não seja, a digitalização, as redes sociais vieram criar mecanismos novos e vontades, apetites novos de participação,
que têm que ser e devem ser explorados para que possamos melhorar aqui a regulação e satisfazer também esta melhor entrega regulatória do ponto de vista social. Temos, passando ao slide seguinte, por favor, depois questões que estão muito ligadas à digitalização, teremos ocasião de falar delas e de ver de que forma elas estão emaranhadas com todo este debate e são uma componente muito importante, tanto da problematização da entrega regulatória, como também da busca de soluções e da implementação de soluções que permitem melhorar a entrega regulatória. E depois passamos à parte dos projetos finais, mas eu não vou falar mais e agora é com todo o gosto que passo a palavra à Lucila, a quem quero aqui agradecer por me ter ajudado e aturado desde o início deste curso do Regulatory Delivery, tanto na versão em português como na versão em inglês, e a última palavra para agradecer a quem não está aqui hoje conosco, mas que em Florença, na Florence School of Regulation, tem ajudado a construir este curso e sem o apoio dessa equipa maravilhosa que lá está e que nos tem dado todo o apoio na organização do curso online, na gestão destas plataformas e dos materiais que nós usamos, nada disto seria possível e temos um reconhecimento infinito em relação a essas pessoas que não estão aqui visíveis hoje, mas que nós iremos certamente mencionar na primeira aula do nosso curso. Muito obrigado de novo e espero ver-vos a todos os participantes aqui hoje do nosso webinar e muitos mais no nosso curso, na segunda edição do nosso curso. Obrigado. Obrigada, Jorge. Obrigada, aproveito também a oportunidade para agradecer a ABA, agradecer o presidente Alberto pela abertura e por gentis elogios ao curso Regulatory Delivery, a menção à primeira edição, que eu vou começar a apresentação falando sobre os números e os dados e por que nós decidimos e aceitamos o desafio de oferecer uma segunda edição. E obrigada, Kátia, pela introdução e por moderar o evento. Mas sem mais delongas, eu vou passar a apresentação a comentar como foi o Regulatory Delivery da primeira edição, brevemente, explicar um pouco sobre a plataforma e a metodologia de ensino. Como Kátia falou no início, não é um curso voltado, não é um curso expositório, não é um curso onde o conhecimento ele é unilateral. Ao contrário, é um curso que é formulado para a construção de um conhecimento unilateral, mas também de uma aplicação desse conhecimento e a utilização do fato de estarmos online, a oportunidade de você conectar exatamente agências reguladoras do norte ao sul do país, a dialogarem e a discutirem esses modelos, esses modelos de governança, e a pensarem juntamente os desafios de implementarem. Então, a ideia, o curso Regulatory Delivery, a primeira edição inicial eram 60 participantes, era a expectativa. Para nossa surpresa e também alegria, tivemos uma maior procura, então aumentamos o número de vagas para 100, tiveram uma procura maior, mas nós, naquele momento, rodamos na primeira edição, nós preferimos limitar a 100 participantes, e esse ano há uma possibilidade de aumentar. Hoje nós temos a capacidade e nos preparamos para receber 120 participantes. Desses 100 participantes, todos eram do Brasil, e 55% já eram profissionais, que a gente chama Senior Professionals, que são aqueles que têm mais de 5 anos de experiência na regulação. O curso rodou no ano passado, de abril a maio, e esse ano será em setembro, por uma questão excepcional. E qual foi o resultado do curso? A pesquisa de satisfação. Então, todos os cursos que nós fazemos na Florence School, nós levamos bastante a sério a avaliação do curso, até porque é um critério que nós utilizamos para oferecer uma segunda edição, e
os critérios que foram avaliados, a avaliação do curso em geral, o nível intelectual desafiador, o domínio de conceitos e habilidades, o projeto final e aplicação prática, todas as aulas presenciais, a consistência do conteúdo e objetivos, a qualidade do curso dos diretores, do contato direto com os diretores da organização, foram basicamente a grande maioria ranqueado acima de 4.5, que para a Florence School of Regulation foi uma grande alegria, até porque esse foi o primeiro curso 100% traduzido. Todos os cursos da Florence são em português, ou são em inglês, perdão, e esse foi o primeiro curso traduzido para uma língua estrangeira, online. E foi uma alegria saber que houve um grau de satisfação muito alto do curso. Então, vamos falar um pouco sobre a metodologia, a plataforma online do curso Regulatory Delivery. Então, uma vez inscritos e uma vez iniciado o curso, que rodará nos meses de setembro e outubro, cada participante vai receber um acesso ao que a gente chama da escola online da Florence School of Regulation. E aqui vale uma observação sobre o que é a Florence School of Regulation e em que instituição, muito embora se chame Escola de Regulação de Florença, mas, na verdade, é dentro de uma instituição que não é apenas italiana. O Instituto Universitário Europeu é uma organização internacional, é a universidade constituída pelos Estados-membros da União Europeia, foi constituída meses após poucos anos após a constituição da própria União Europeia, no mercado interno, e ele foi constituído exatamente para fomentar os profissionais nas áreas de ciências sociais, para dar suporte à constituição de um Estado supranacional naquele momento. A Florence School of Regulation foi fundada um pouco depois pelos reguladores, inclusive Jorge foi um dos reguladores, exatamente para criar um think tank com apoio às agências reguladoras do setor de energia. Então, essa é a plataforma, todos os participantes vão receber acesso à plataforma do Instituto, e, por sua vez, uma vez acessando a plataforma do Instituto, teria acesso ao nosso curso, ao curso Regulatory Delivery. E o que é que você acha, o que é que os participantes vão encontrar uma vez acessando o curso? O curso são de 5 semanas, são 5 módulos, cada módulo por uma semana. São 7 semanas em total, porque na sexta semana é dedicado ao projeto final, que eu vou chegar a explicar o que é o projeto final. E na 7ª semana, o curso fecha com um grande workshop da apresentação desses projetos finais. Cada semana, dentro dessa plataforma, todas as informações necessárias, todos os conteúdos, todos os materiais de leitura, todas as aulas estão disponíveis nesse site. Então, cada semana tem um módulo, por exemplo, aqui nós estamos observando o número 1, e aqui é uma pequena síntese sobre o que será abordado no módulo 1. Como é que cada semana é dividida? O curso ele é constituído da seguinte forma, ele é constituído por aulas teóricas, onde exatamente para fomentar os conceitos principais do Regulatory Delivery. Todas essas aulas são gravadas, todas as aulas são gravadas e com subtítulos em português. Ou seja, a língua não é uma barreira. O curso ele foi traduzido, exatamente o curso em inglês, ele foi traduzido ipsis litteris, todo o conteúdo para o português. Então, não tem absolutamente nenhuma diferença de acesso ao conteúdo dos participantes que seguiram o curso em inglês para a plataforma em português. Então, por exemplo, aqui nós temos a semana 1, e a semana 1 teriam 3 aulas. Uma é a identificação de objetivos e abordagens, o segundo módulo, métodos e ferramentas, e o terceiro seria a regulação em tempos de transição. Além dos vídeos que vão ser acessados, que são os módulos teóricos, não se pode discutir teoria sem tratar sobre como eles são aplicados em prática. E aí vem a questão de associarmos os vídeos teóricos com vídeos casos. Então, cada aula teórica tem abordagem de 2 casos, e cada caso, um caso seria voltado à União Europeia, por exemplo, quando se observa aqui o caso
1.2a, que é sobre a avaliação regulatória da independência das agências europeias de energia, produzido pela CIR, onde há uma explicação sobre como a CIR faz essa avaliação. E o caso número 2 seria uma análise comparada aos modelos, ou no Brasil, nós temos vários vídeos gravados, por exemplo, pela ANEEL, ou na América Latina, alguns casos envolvendo a Índia, ou a África do Sul. Então, há uma associação, há uma vinculação sobre os métodos e os casos. Essa é a linha do curso expositório, mas nós não encerramos por aí. Então, cada semana foi desenvolvido, muito embora eu e Jorge seremos aqueles que teremos mais contato com os participantes, mas cada semana ele foi produzido por profissionais que solicitamos, que fizemos parceria, e da melhor qualidade. Então, nós trazemos os melhores professores em cada área. Então, as semanas que nós temos, por exemplo, da avaliação econômica, ele é desenvolvido pelo Alberto Potocini, que foi presidente da Acer por 10 anos, e que constituiu a agência reguladora da União Europeia no setor de energia e que implementou vários modelos de avaliação econômica, impacto regulatório da União Europeia. Tem capacidade, não só capacidade, uma ampla experiência para tratar sobre o tema. Na semana de avaliação social, a Patrícia Nans, que é co-presidente do Fórum Alemão-Francês, traz uma discussão sobre quais são as ferramentas de avaliação social disponíveis para se fazer uma participação, engajar o público numa discussão do desenho regulatório. O Alberto Alemano, também professor de Direito Público da REC de Paris, também divide essa avaliação social. O Peter Alexiades tem uma abordagem excelente da avaliação jurídica e complexidades. E o Éric Brousseau, ele fecha com a reavaliação e digitalização e governança. Então, os vídeos teóricos, eles são associados a vídeos casos, como vocês podem ver aqui. No total, são mais de 30 vídeos. E qual é a vantagem de se tratar com vídeos? Nós sabemos que os reguladores, eles têm as suas obrigações, obviamente, nas agências reguladoras, e isso permite uma flexibilidade de horário. Então, não é necessário que todos os dias haja um compromisso de estar dentro da plataforma a um determinado horário. Então, isso permite que os participantes, eles escutem os vídeos, eles façam suas leituras de forma gradual, de acordo como os seus próprios horários lhes permitem. Então, associado aos vídeos, obviamente, além dos vídeos, a leitura. Nós trabalhamos com dois tipos de leitura, a leitura obrigatória e a leitura complementar. A leitura obrigatória é o texto do próprio curso, que é editado pelo Jorge e por mim. A leitura complementar é uma observação importante. O que nós fizemos, todos os manuais, todos os relatórios que são importantes para um desenvolvimento, para uma compreensão mais profunda das questões conceituais, foram traduzidos exclusivamente para o curso. Então, aqui, por exemplo, nós temos o Banco Mundial, o Manual para Avaliação de Sistemas Regulatórios de Infraestrutura, que é um livro ainda extremamente atual, e nós traduzimos todo o livro, muito embora recomendamos algumas páginas para leitura, não, obviamente, de todo o livro, porque nós sabemos que tem um compromisso das horas que podem ser dedicadas. Então, a cada vídeo, a cada semana, os participantes podem verificar exatamente a leitura que está associada ao livro, que nós recomendamos uma leitura mais profunda e a leitura complementar. Essa é a parte expositória do curso. Então, aquele que não tem tanto tempo a se dedicar ao curso, nós fazemos um quiz, não é necessariamente, nossa intenção não é reprovar, que não é um curso, mas de fazer com que o próprio participante teste o quão ele absorveu os principais conceitos do curso. Então, uma vez feita toda as leituras, uma vez assistidos os vídeos, recomendamos que faça o quiz. E uma vez fazendo o quiz,
o participante recebe já, que a gente chama de badge, que é o badge do investigador. Agora, suponhamos que tenhamos participantes que eles possam se dedicar um pouco mais ao curso e queiram se aprofundar também em determinados temas. Então, aqui a gente chega no segundo nível do curso, que a gente chama de advocate. Então, qual é a diferença do advocate para o investigator? O advocator, ele vai engajar com os outros participantes em fóruns de discussão. Então, a cada semana, temos um fórum de discussão, seria uma pergunta relacionada ao tema daquela semana, onde nós pedimos para que todos os participantes, eles exprimam sua opinião ou analisem a partir de um ponto de vista das suas próprias agências. Por exemplo, na semana 4, nós tratamos sobre uma questão extremamente importante para o Brasil, que é a cooperação das agências verticais, que seriam as agências nacionais, junto com as agências locais, e as cooperações horizontais. E nós pedimos para os participantes descreverem as suas experiências de participação e de colaboração. E isso seria um primeiro momento onde não seria mais um input direto do curso para os participantes, e sim os participantes dariam um retorno entre si. E essa informação, obviamente, tem acesso, todos os participantes podem ter acesso, e nós também, essa informação é fundamental para a preparação da aula ao vivo, que eu vou chegar. Para aqueles que, além do projeto final, além do Advocate Level, têm a oportunidade de se dedicar, e, obviamente, eu e Jorge recomendamos profundamente para que todos os participantes que se interessem, que façam um curso, eles cheguem ao projeto final, é um compromisso de construir um projeto de Regulatory Delivery. Qual é a ideia do projeto do Regulatory Delivery? Seria montar grupos de participantes, 5 ou 6 participantes, onde eles possam se reunir, decidir sobre um determinado tema, seja gás, seja eletricidade, seja saneamento, e esse grupo irá desenvolver um projeto de reforma regulatória dentro do conteúdo que foi desenvolvido pelo curso. Ou seja, cada semana, se é a semana do estudo de impacto regulatório, nós pedimos para os participantes que façam um estudo de impacto regulatório, ao menos conceitual, obviamente não se pede um estudo complexo, para se entender se os conceitos foram entendidos, ou para desenhar uma participação, um projeto de participação social, que não seria necessariamente uma consulta pública, a consulta pública é apenas um dos modelos, para que seja adequado ao modelo de regulação ou à proposta de reforma de regulação que está sendo desenvolvida no projeto final. Então, cada semana, os participantes recebem instruções para desenvolver esse projeto final, e esse projeto final é submetido na última semana do curso e apresentado e avaliado e recebido, e todos recebem orientação e feedback, meu e do Jorge também de outros, quando necessário, de outros colegas já do Florence School of Regulation. E aqui, por último, vem a aula ao vivo. Como nós montamos a aula ao vivo? Nós solicitamos aos participantes. Isso é curioso, porque foi um método que eu e o Jorge implementamos no Regulatory Delivery em português, e que a gente achou que funcionou extremamente bem, e nós queremos continuar dessa forma. Uma vez que os participantes tenham acesso às aulas teóricas e práticas, e de estudo de casos, obviamente vão haver perguntas. Então, ao invés de a gente utilizar da aula ao vivo, que era aqueles que dura 1h30, para resumir o conteúdo, nós montamos uma aula exclusiva baseada nas perguntas dos participantes. Então, nós coletamos todas as perguntas. Eu me lembro que no curso de 100 participantes, nós tínhamos em torno de 10 a 20 perguntas, dividimos as perguntas de acordo com a estrutura do curso e montamos as aulas de uma forma linear a responder a todas as perguntas dos participantes, as dúvidas que eles tinham. Então, é extremamente personalizado o curso. Não é um curso modulado e reaplicado e reproduzido. É um curso que exige uma dedicação minha e do Jorge a cada módulo, a cada grupo de participantes, para que a gente possa criar
uma relação personalizada, e também para que os participantes interajam entre si, que a gente entenda, até porque os problemas regulatórios, eles são constantes e eles mudam em relação ao tempo. Hoje, os problemas que nós temos hoje não são os mesmos problemas que nós tínhamos quando o curso rodou na primeira edição. Como o Jorge falou, há questões a crise no setor energético, muitas licitações já ocorreram nas agências reguladoras de saneamento, e obviamente há problemas e há discussões sobre essas questões que não existiam quando o curso rodou pela primeira vez. Então, a aula ao vivo, que nós chamamos, são aulas de duração de 1h30, a ideia da aula seria 30 minutos de exposição do conteúdo, onde a gente vai fazer um resumo do conteúdo e, ao mesmo tempo, responder as perguntas. Nós vamos criar discussões de grupos para que as respostas dos participantes no fórum de discussão, elas sejam revisadas e discutidas em grupos para que dê a oportunidade para que um regulador no Pará discuta as suas respostas, as suas ideias e as suas proposições com o regulador de São Paulo, com o regulador do Paraná, com o regulador do Distrito Federal, e assim explorar algo que existe nesse curso, que como todos os participantes são brasileiros, eles estão vivenciando os mesmos problemas e as mesmas questões críticas da regulação. Então, explorar exatamente como uma plataforma online, como um modelo também de conexão e divisão dessas experiências e compartilhamento dessas experiências. Então, além da aula ao vivo, no ano passado nós fechamos cada semana com uma webinar. Então, nós convidamos participantes das agências associadas da ABA, reguladores altamente experientes em Portugal, para que fechassem o conteúdo do curso, sobretudo as semanas centrais, que são a de avaliação econômica, avaliação social e avaliação jurídica. E, por último, já um pouco passando do tempo, com relação à avaliação, como eu lhe falei, o curso ele é desenhado para que os participantes possam se dedicar ao curso de acordo com as suas possibilidades e suas disponibilidades de hora. Então, o curso ele tem 3 níveis diferentes de certificado. Que são esses aqui, o investigador, advocated e master. Então, de acordo, se o participante tem interesse de apenas participar de uma forma mais passiva, ele vai receber um título de investigator, onde o curso médio, as horas médias de dedicação são 30 horas. Se o participante tem interesse de se integrar e participar dos debates, ele vai receber um advocator, que é um certificado de 40 horas. E se aqueles participantes que têm interesse de entregar o projeto final, de fato aplicar esses conceitos dentro de uma proposta de reforma regulatória, junto com colegas que são participantes do curso que são de regiões diferentes, e nós recomendamos sempre nesse nível, inclusive a quantidade de participantes do Regulatory Delivery em português que chegaram, que quiseram e receberam o Master Level foi significante, foi em torno de 80% dos participantes, o que significa que o grande número dos participantes optaram pelo certificado de excelência do curso. E é isso, chegando à conclusão, para aqueles participantes que tenham interesse, a inscrição no curso é feita dentro do site da ABA, o que já está aberto e já está disponível. Então, eu agradeço essa oportunidade de apresentar e acredito que agora seria o momento de abrir para voltar para a Kátia, para as perguntas e respostas. Obrigada, Lucila. Obrigada, Jorge. Acho que foi muito esclarecedor as apresentações de vocês. Eu penso que a gente conseguiu compreender, de fato, quais os conteúdos que vão ser abordados e qual também as ferramentas
que o curso vai oferecer, né? Agora a gente vai ter uma oportunidade de debate. Eu coloquei lá no chat que quem tivesse interesse de fazer perguntas para os professores, para os diretores do curso Regulatório Delivery, que se manifestem lá no chat. E também nós temos um e-mail, que é o capacitação@bar.org.br, que quem assistir o webinar depois, né, não ao vivo aqui, também pode usar esse e-mail para tirar suas dúvidas, né? Bem, ouvindo a apresentação de vocês, assim, eu vejo várias características desse curso, né? Primeiro, que é um curso de repercussão internacional, com experiências internacionais, mas que não tem uma língua como barreira. Então, ele vai ser ministrado 100% em português. Então, isso eu vi como uma principal vantagem. É uma vantagem da gente fazer um curso internacional, mas aqui no Brasil. E o melhor, sem sair da sua casa, porque ele vai ser um curso online, né? E mais que isso, assim, é um curso que é voltado para reguladores, mas que não apresenta informações básicas, clássicas, um conteúdo puramente teórico, né? É um conteúdo voltado para a prática, né? Eu acho que o conceito de regulatório delivery que vocês já conseguiram explicar é apresentar realmente quais entregas que as agências reguladoras podem apresentar a partir de uma visão mais moderna e uma visão também multidisciplinar, né? Eu entendi que, apesar de trazer experiências de determinados setores, de energia principalmente, a gente não vai discutir aqui os marcos de cada um dos setores de infraestrutura no Brasil. Isso a gente consegue em vários cursos aqui no Brasil. Vocês vão trazer experiências do que os diversos setores estão apresentando, como experiências até de governança, mas que podem ser também, de fato, aplicados aqui no Brasil. Então, isso eu achei fantástico, essa ideia de vocês, de não fazer apenas um curso teórico. É um curso de apresentação das melhores práticas internacionais que se tem. Muito interessante. Outro ponto também que eu vi como vantajoso do curso de vocês é a possibilidade de termos participantes com diferentes perfis e disponibilidades, ou seja, tem participantes que pode ser que não tenham ou o perfil de ser mais comunicativo, de querer abordar uma experiência, ou que tem um certo nível de experiência na regulação, mas não está tão avançada e ele, naquele momento, ele não quer compartilhar suas experiências nem produzir um conteúdo técnico. Então, para essas características dos participantes, são possibilitadas 3 diferentes níveis de engajamento, né? Então, ele pode ter uma participação aí de 30 horas, de 40 ou de 50 horas, né? A partir do interesse dele. E aí, um outro ponto importante que eu vi do curso, e aí eu vou chamar atenção para algumas datas, tá? Nós temos que as inscrições serão realizadas até o dia 30 de junho, né? Mas o curso será realizado do dia 9 de setembro até a semana do dia 28 de outubro. Então, temos mais de um mês aí de realização do curso. No entanto, apesar de ter uma data de realização do curso, eu vejo que essa data não é fechada. As pessoas não precisam ter todo esse período disponível para fazer o curso. Eles podem continuar com suas atividades e reservar um tempo do seu dia para se dedicar ao curso. Olha que fantástico isso, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu posso continuar nas minhas atividades aqui na agência e reservar um dia para ler o conteúdo que vocês, tanto o conteúdo obrigatório quanto o conteúdo complementar, assistir às aulas que vão estar gravadas um período até à noite, né? E ainda reservar nesse período uma agenda para interação. E aí o que eu vejo com isso? Assim, todos os participantes, como a gente tem uma programação por semana, todos os participantes eles vão ter flexibilidade de participação, mas vão estar no mesmo nível em relação ao conteúdo programático. Então, assim, esse também eu vejo como um ponto muito positivo do curso. E mais do que isso, assim, não é um curso puramente expositivo.
é um curso que permite trocas de experiências entre os participantes e também compartilhamento de particularidades da regulação. Veja bem, acho que na introdução o presidente Fernando Franco falou das diferentes experiências e os diferentes níveis que a regulação se encontra no país. Tanto os diferentes níveis entre os setores de saneamento, de energia, de gás, ou de outros setores da infraestrutura, mas diferenças também regionais entre o país, né? E aí eu vejo que o curso também ele vai permitir esse compartilhamento das particularidades que as agências reguladoras têm e de como que essas ferramentas que vocês vão apresentar podem ser aplicadas diante dessas particularidades, né? E aí isso não se reduz também entre uma troca de experiência entre as pessoas, mas também com tudo coordenado e tutoriado por professores da experiência de vocês. Bem, esses foram alguns pontos que, assistindo a apresentação de vocês, eu consegui mapear. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Ninguém manifestou no chat, pelo menos não chegou até mim. Jorge, então, vou passar para você já fazer algumas considerações finais, para chamar as pessoas também para participar desse curso, e também depois para a Lucila. Jorge, você poderia fazer um compilado final de algo que ficou esquecido? Muito bem. Não, apenas reforçar aquilo que já dissemos todos, tu própria, a Lucila e eu próprio também, que pretendemos que seja um curso interativo e que vá de encontro às preocupações atuais dos participantes. Então, estejam à vontade para nos fazer chegar sugestões de leituras ou de casos que gostariam de ver no curso. Façam-nos chegar já, não precisam de estar à espera do início do curso, e nós teremos em conta as vossas sugestões no sentido de procurar que o curso, que os debates que nós vamos ter sejam o mais úteis possível para os destinatários. É esse o nosso objetivo, mantendo aqui uma componente naturalmente de algum rigor e de alguma inovação a nível teorético, mas com um grande enfoque na realidade da regulação hoje e tentando compreender como este tema muito abrangente da entrega regulatória pode ser declinado nos vários setores e nas várias geografias. Por isso, contamos com a vossa colaboração também e com a vossa participação. Um dos módulos do curso é exatamente sobre a participação. Então, nós apelamos que comecem desde já a pôr em prática aqui boas práticas de participação. Podem contactar a Lucila ou escrever diretamente para a Florença. E qualquer dúvida também, ou qualquer questão, certamente que a Lucila e as nossas amigas em Florença estão muito mais qualificadas do que eu para responder às vossas perguntas. Já estou a ver aqui perguntas difíceis, como, por exemplo, gostaria de saber sobre os preços. E passo já aí à Lucila, não é? Obrigada, Jorge. Luma, obrigada pela pergunta. Eu coloquei o link para a ABA. Há uma diferença de preço para associados e não associados. Então, se você acessar o link, você consegue, os valores são em real, e há algumas facilidades de pagamento que você pode encontrar no site com mais detalhes. Com relação ao curso, eu queria também reforçar o que o Jorge falou. O curso ele é desenhado para a ABA, ele é desenhado para a audiência brasileira, e muito embora estamos na segunda edição, houveram algumas alterações interessantes. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de entrevistar Ana Pietkiman, que é a analista política da OCDE, e que foi quem liderou os relatórios da OCDE no México, no Peru e também no Brasil, exatamente para entender qual foi a experiência dela, qual foi a metodologia utilizada para a OCDE para fazer a avaliação da ANEEL,
E é um vídeo que não foi passado na primeira edição, está nessa segunda edição, e nós achamos importante exatamente naquele momento que o relatório da ANEEL estava para ser disseminado. Mas também gostaríamos de receber, e quanto mais antecedência, melhor, se há um interesse de uma determinada agência em tratar um determinado tópico, e se havendo tempo plausível, nós podemos inserir, seja num fórum de discussão, seja dentro de um estudo de caso, como é o vídeo da Ana, mas algo interessante que a Ana nos trouxe é exatamente uma visão, e isso foi abordado por ela explicitamente, a importância da necessidade das agências nacionais interagirem com as agências locais. E isso foi uma das recomendações no relatório da OCDE para a ANEEL. Com isso, a ideia é, novamente, personalizar o curso o máximo possível para as necessidades, porque a ideia é nós apresentarmos ferramentas de governança, ferramentas regulatórias para avaliação dos resultados, como se faz a avaliação dos resultados, como se faz o monitoramento, por exemplo, de como os índices de avaliação de qualidade, qual é a metodologia para se avaliar a qualidade desses índices, desses index que são utilizados, mas a ideia é que isso seja aplicado dentro do caso que vocês utilizam, índices que as agências reguladoras no Brasil usam como modelo prático. Então, nós estamos abertos, recebemos e-mails e analisamos as propostas e temos todo o interesse de personalizar o curso para as necessidades das agências de Jabá o quão possível. Obrigada, Lucila. Obrigada, Jorge, pelos esclarecimentos. Bem, eu acho que ficou bem claro para todo mundo o que vai ser abordado no curso e o quanto esse curso vai ser interessante e rico para o Brasil, para os reguladores do Brasil, né? E aí eu oriento a todos que, caso ainda permaneçam com dúvidas, que enviem um e-mail para a ABAR, o e-mail capacitação@abar.org.br, ou entre em contato telefônico com a ABAR, que também outros esclarecimentos podem ser dados, ou envie e-mail diretamente para a professora Lucila ou o professor Jorge. Reforço mais uma vez que o período de inscrição é até o dia 30/6, né? E o período de realização do curso do dia 9 de setembro até o dia 28 de outubro. Bom, temos 3 níveis de participação e conteúdos que variam entre uma semana e outra, mas todos eles em plataforma online, e que permite também a ampla participação e troca de experiência entre as pessoas. Bem, eu agradeço, eu vou encerrando por aqui, eu agradeço a todos que participaram e informo também que o vídeo vai ficar disponível no site da ABAR, então quem não pôde pegar todos os conteúdos que serão abordados ou quiser rever alguma parte também pode assistir novamente o vídeo e nos colocamos à disposição de todos. E agradeço aí a professora Lucila e Jorge por ter disponibilizado o tempo, por já ter iniciado também uma pequena aula aqui de todo o conteúdo que vai ser abordado do curso. Obrigada a todos. Obrigada, Kátia. Foi nosso, muito obrigado e até breve. Sim, quero ser uma das participantes. Nós esperamos você lá. Vamos por aqui, Kátia. Um abraço a todos. E tenha uma boa hora, Lucila. Obrigada. Obrigado.